Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo não é sobre dieta, não é sobre lista de alimentos proibidos, não é sobre falta de vontade e nem falta de foco. Esse vídeo é sobre o que acontece quando o corpo aprende, com todas as letras, que comer é perigoso. E quando isso acontece, não adianta o discursinho motivacional, tá? Porque o corpo, ele não tá discutindo opinião. Ele tá tentando sobreviver. E se você já teve medo de comer, medo real, aquele sem drama. Se já sentiu que o seu corpo, assim, reagir antes mesmo da comida chegar no estômago, tipo o cheiro do alimento embrulhar tudo, o pensamento já apertar o peito assim, ai, da repulsa do alimento, esse vídeo é para você. E se você também já se perguntou se o problema é você, se é a comida, se você está exagerando ou se tem algo muito errado aí, esse vídeo também é para você. Hoje eu vou te explicar de um ponto de vista do corpo, do cérebro, da ciência, de experiência real sobre o que é restrição alimentar. Não aquela explicação rasa de internet, sabe? E no final, você vai entender uma coisa muito importante. Isso não é sobre fraqueza. Nunca foi uma falta de controle, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Gabriele Colombo, intolerante, não celíaca, intolerante à lactose e por conta disso sou nutricionista. Aqui não tem julgamento em nenhum momento. E aqui eu vou te mostrar um mapa de como você viver de boa com sua restrição alimentar. Tá, vamos começar pela pergunta que não quer calar e que sempre vem com um tom meio desconfiado de tá, Gabi, mas o que é essa tal restrição alimentar que você tanto fala? E eu vou te explicar. A restrição alimentar não é simplesmente retirar um alimento. Isso é o resultado final, não um processo em que a pessoa reduz ou exclui alimentos ou grupos alimentares de forma persistente, por razões que podem ser orgânicas, funcionais, psicológicas, comportamentais ou socioculturais. Ou seja, nem toda restrição nasce no intestino, mas toda restrição passa pelo corpo. Do ponto de vista científico, a restrição alimentar é uma coisa só. Ela é um fenômeno multifatorial e aqui começa a confusão clínica que adoece muita gente. Existe uma restrição necessária e terapêutica, aquela que o alimento realmente causa um dano mensurável. Existe um mecanismo fisiopatológico conhecido como marcador diagnóstico. Existe realmente uma inflamação, uma lesão, um risco sistêmico claro no corpo do indivíduo. E isso não é uma romantização. Retirar o tipo de alimento que está causando este problema é o tratamento da retirada do alimento. Um exemplo clássico é a doença celíaca. Ela não é uma sensibilidade, não é ai, me faz mal, mas às vezes pipipi, papapá, eu como. Não. Ela é uma resposta imune ao glúten, que causa uma lesão na mucosa intestinal. Ela atrofia as velocidades intestinais e bagunça toda a absorção de nutrientes. Outro exemplo é a alergia alimentar. É um risco real. E erros inatos também ao metabolismo, onde o corpo simplesmente não sabe metabolizar aquele substrato. Aqui, reintroduzir só um pouquinho o alimento não é uma coragem, não é eu vou mostrar para todo mundo que agora eu posso. Não, é um risco para a sua saúde. Mas vamos tomar aqui um pouquinho de atenção. Mesmo essa restrição, que ela é necessária, ela não é neutra. Ela exige planejamento nutricional sério, monitoramento de deficiências de nutrientes, uma adaptação psicológica e muito cuidado para não virar aquele pensamento perigoso de se isso faz mal, talvez tudo faça. A restrição terapêutica da alimentação
Quando ela é mal conduzida, ela vira uma restrição disfuncional, onde ela é silenciosa, ela é rápida e ela é muito fácil de acontecer. Então, cuidado. E aí também existe a restrição alimentar funcional. Aqui, o exame vem lindíssimo para o médico. Ele fala: tá tudo perfeito. Mas a pessoa sente dor, estufamento, passa mal, tem diarreia, constipação, náusea, desconforto real nesse corpinho lindo. Como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, as intolerâncias não imunológicas, hipersensibilidade a algum alimento. O alimento ele em si não é tóxico. Ele vira um gatilho do sistema hiperreativo do corpo. O paradoxo é bem cruel, assim, porque você fazer a retirada desse alimento alivia no curto prazo, mas manter essa exclusão prolongada aumenta essa sensibilidade, reduz a tolerância e empobrece essa adaptação intestinal. A ciência evoluiu muito daqui. A ausência de lesão não é ausência de sofrimento, mas também ela não justifica a exclusão eterna sem estratégia desse alimento. Também existe uma restrição que ela é aprendida ou condicionada. Sim, calma, vou te explicar. Aqui muita gente se perde um pouco. É uma restrição que não é frescura, ela é neurobiológica. O cérebro, ele associa a comida à ameaça, depois de experiências repetidas de dor e desconforto. Mesmo que o fator inicial já tenha passado, a memória continua no seu corpinho. O corpo aprende antes mesmo da mente. Pensar no alimento já dá sintomas, o cheiro já ativa a reação, o sistema digestório responde à ingestão. Então, não é uma escolha consciente, mas sim o reflexo de uma proteção. O erro clássico está aqui é tratar isso com mais exclusão. Aí você reforça exatamente o que você gostaria de resolver. Tem também uma outra restrição na qual a exclusão ela é guiada principalmente por medo, ansiedade, necessidade de controle, distorções cognitivas. Pode não ter sintoma gastrointestinal junto, como, por exemplo, transtornos alimentares, quadros ansiosos, como somatização de digestão, onde o alimento ele vira um símbolo de perigo, de culpa, de perda de controle mesmo. E é importante dizer que nem toda restrição com medo é transtorno alimentar, mas por toda restrição psicogênica prolongada afeta profundamente o corpo do indivíduo. E por fim, existe a restrição sociocultural, talvez a mais normalizada hoje em dia, onde discursos simplificados de saúde, demonização de alimentos, moralização do que comer, redes sociais, validação social pela exclusão desse alimento, muitas das vezes ele começa com um sintoma, e aí esse sintoma gera esse medo, e esse medo gera um aprendizado fora do ambiente controlado de uma nutricionista ou de até um médico. O corpo realmente responde aquilo que o cérebro acredita. Então, se você acredita que carboidrato vai te fazer mal, vai te estufar, quando você come, você sente esse desconforto. E aí as pessoas falam, fazem dieta carnívora que você não vai comer carboidrato. Aí você entra nessa dieta, se sente super bem e fala que essa exclusão do carboidrato em si te fez bem, e aí você tem essa restrição alimentar do carboidrato, o que a gente já sabe que não é real, e, enfim, isso é papo para outro vídeo. Deu para entender aqui um pouquinho sobre o que é restrição alimentar e as suas diferenças? Vamos fazer uma conclusão bem importante aqui, que nem toda restrição alimentar ela é patológica, mas toda restrição que gera uma restrição prolongada, ela gera adaptações fisiológicas, metabólicas e neuropsicológicas. A microbiota intestinal, ela empobrece quando você não entrega o nutriente, o alimento que ela está normalmente aguardando. A tolerância digestiva diminui, essa ansiedade de comer aumenta, a confiança corporal cai. Mesmo quando a restrição alimentar ela é necessária, ela deve ser conduzida por um profissional.
com uma explicação, com uma contextualização. Tratar de todas as restrições alimentares é um erro muito comum. E a abordagem, ela exige uma diferenciação, uma escuta aprofundada, uma integração entre o corpo, o cérebro e o contexto do ser humaninho. A restrição alimentar em si, ela não começa quando você tira um alimento do prato. Em muitos casos, ela começa com uma experiência corporal negativa, onde a dor ela é real mesmo, uma dor abdominal, diarreia, constipação, náusea, distensão abdominal, aquele mal-estar geral que ninguém mais sabe explicar direito. Esses sintomas, eles ativam sistemas primitivos de defesa do seu corpinho, como o sistema nervoso autônomo, o eixo intestino-cérebro, sistemas do sistema imune e, claro, a amígdala cerebral, que é o detector oficial de ameaças do cérebro. O cérebro, ele aprende por associação. Se comer vem assim seguido de dor, ele registra de que comer é perigoso. Ele não diferencia a ameaça externa com a ameaça interna. E aí o resultado vem uma hipervigilância, ansiedade antecipatória, náusea, aperto no peito, a pessoa fica suando assim, igual doida. E às vezes, antes mesmo de comer, o simples cheiro já dispara um alarmezinho. Isso explica porque muita gente continua com sintomas, mesmo depois de retirar o alimento que realmente causa aquele problema. Porque aí vai somar com uma inflamação intestinal, vai juntar com uma alteração da microbiota intestinal, aumento de permeabilidade intestinal, ou seja, o intestino ele fica realmente sensível. Um pouco exagerado, dramático talvez, mas ele responde demais aos estímulos mais comuns que você pode pensar. Em doenças com base genética, como por exemplo a doença celíaca, alergias ou erros metabólicos, a restrição ela é indispensável, não é negociável. Aqui, retirar o alimento é tratar a causa. O foco passa a ser a educação nutricional, a prevenção de doenças e a ampliação segura do repertório dentro desse limite biológico do corpinho do ser humano. O corpo, ele aprende a ter medo para comer. Sim, a restrição começa quando o corpo associa que comer gera um sofrimento. O aprendizado segue uma sequência simples e cruel. Estímulo, consequência, repetição, memória implícita e antecipação. O estímulo, ele não é só o alimento. É o cheiro, é o contexto, é a expectativa, é o ato de mastigar esse alimento. O cérebro, ele não separa a comida de experiência. Se a dor veio depois de comer, pronto, comer vira um estímulo. Essa consequência não precisa virar uma crise absurda. Uma dor leve, um desconforto frequente, uma ansiedade, uma culpa, tudo isso ensina. O cérebro, ele não tem um ranking de sofrimento. A dor emocional e a dor física, elas ativam por vias muito parecidas. E o desconforto, ele ensina muito mais do que uma crise isolada. Uma vez só que você tem uma crise, uma dorzinha, não cria uma restrição. Repetição sem resolução cria. A repetição, ela fica realmente consolidada. O cérebro, ele gosta de atalho. Se de 10 vezes você come algo, 6 você passa mal, ele não espera pela sétima. O corpo aprende mesmo quando você não quer aprender. Essa memória implícita é onde mora o medo em que a pessoa não entende. Vamos lá. Não é uma lembrança consciente, ela é uma memória corporal. Ela vive aqui na amígdala, no tronco encefálico, no sistema nervoso autônomo, onde você pode nem lembrar quando começou, mas o seu corpo lembra. E ele lembra também como se proteger. O cheiro dessa reação, pensar naquele alimento já dá sintoma, planejar a refeição em casa já cansa. Um exemplo mesmo, clássico meu, que não faz muito tempo, tá bom? Eu comi por um dia desses um prato maravilhoso sem lactose. Depois eu descobri que tinha um pouquinho de queijo ralado, sim. Mas depois que eu soube, meu corpo começou a reagir como se eu tivesse tomado um balde de leite.
Não foi uma lógica, foi realmente uma memória do que aconteceu comigo muito tempo atrás e ela veio. Por isso não faz sentido dizer que é só comer, relaxa, já já passa. Às vezes essas frases só pioram cada vez mais. Essa antecipação fecha o ciclo. O cérebro, ele faz uma simulação do futuro com base no passado. Ele ativa vários eixos do cérebro, ele libera cortisol, muda a motilidade do intestino, ele aumenta uma percepção de dor também. A comida, ela chega com o corpo todinho em alerta já, criando realmente um sintoma, uma reação, que não é psicológico. Ele não é psicológico no sentido raso da palavra, sabe? Ele é mais fisiológico. É como se fosse uma superfície quente. Quando você coloca a mão, você não precisa pensar para tirar. O corpo já faz isso automaticamente, só porque ele quer sobreviver. Bom, Gabi, eu entendi o que é restrição alimentar, como ela funciona, como ela causa, por que realmente em alguns momentos é necessário fazer essa retirada do alimento de forma contínua, de forma controlada. Mas você pode estar se perguntando, tá tudo bem comigo? E o melhor momento para se perguntar se está tudo bem com você é que quase nunca coincide com o exame alterado. O exame mostra uma inflamação, uma deficiência, uma lesão, mas ele não mostra realmente um desgaste silencioso do que acontece quando você come ou quando um evento fica um pouquinho mais tenso. Quando a pessoa espera o exame autorizar esse sofrimento, muitas das vezes passam meses ou até anos vivendo em estado de alerta, com o sistema nervoso funcionando como se cada refeição fosse uma prova surpresa. Por exemplo, comigo, eu fiz 2 vezes o exame de lactose porque estava acontecendo alguma coisa comigo bem silencioso, estava tendo esse desconforto, mas eu não sabia o que era. De 2 exames, os 2 deram negativos. No terceiro deu positivo e eu resolvi tirar. Não era mais fácil eu ter ouvido meu corpo antes, mesmo com o exame dando negativo, já fazer a retirada para eu não sentir muito mais danos no meu organismo? O momento certo aparece quando o comer deixa de ser algo relativamente automático. Ele passa a exigir um planejamento a mais, uma vigilância demais, pensamento demais. E aí, quando você simplesmente sente fome e come, mas você pensa demais, você prevê demais, você antecipa demais, você imagina algumas consequências, é nesse ponto, na experiência alimentar, é que já saiu do intestino e entrou no cérebro emocional. Esse medo constante é um dos primeiros sinais para você entrar em alerta e se perguntar se está tudo bem com você. Não é um medo específico por um alimento claramente problemático, é um medo difuso, sim, que acompanha a refeição, como uma trilha sonora irritante, sabe? A pessoa, pode ser você, já come esperando passar mal. E esse medo mantém o sistema nervoso em modo de defesa. E um detalhe cruel acontece aqui. Digestão ruim gera sintomas, que geram mais medos, que piora ainda mais a digestão. E assim um looping infinito. Nada bom, nada elegante. Então, você tem uma digestão ruim, gera sintomas e que gera medo. Aí o medo dá uma digestão ruim, que gera sintoma, que gera medo. E assim vai. Até você parar e se perguntar o que está acontecendo. Quando você evita um alimento de forma progressiva, também pode acender um alerta. Primeiro sai o alimento que claramente faz mal. Depois saem os parecidos. Depois sai o vai que passa mal. E aí, do nada, o prato que estava cheio de comida começa a ficar pequenininho. E não porque o corpo pediu, mas porque o cérebro decidiu que era mais seguro assim. Isso mostra que a escolha alimentar, ela passou a ser guiada por uma antecipação de risco, não por uma resposta corporal real. Uma ansiedade antecipatória também é outro marcador que você precisa
prestar atenção. Pensar na próxima refeição já gera um desconforto. Eventos sociais começam a ser observados no cardápio antes de qualquer coisa. Viagem, festas, encontros deixam de ser espontâneos, deixam de ser leves e passam a ser planejados em função da comida. A alimentação, ela começa a organizar a vida ao redor dela e não o contrário. E isso nunca é nada demais, isso nunca é neutro. Isso é um sinal muito importante de uma sensação de quanto mais tiro, pior eu fico. Ela mostra que a estratégia perdeu realmente uma certa eficácia. O corpo está menos exposto realmente ao alimento gatilho, mas a mente está mais tensa, o intestino mais sensível e uma confiança corporal cada vez menor. E esse é um ponto assim clássico de uma estagnação terapêutica. Gente, nós somos seres humanos e seres humanos é uma civilização, uma vida social. E se ela começa a ser impactada, é um sinal assim de alerta máximo. Comer fora vira um problema, aceitar um convite vira um conflito interno, levar uma comida de casa deixa de ser uma escolha e começa a virar necessidade por medo de algum alimento te fazer mal. A comida ela deixa de te conectar e passa a separar das relações. E isso é um sofrimento que você não merece viver. Mas vamos com calma. Esses sinais não invalidam a restrição alimentar, mas mostra que ela precisa ser vista novamente, contextualizada e acompanhada por um profissional. Perguntar se está tudo bem comigo é nesse momento e não é fraqueza. É uma responsabilidade que você tem com o seu próprio corpo. É você entender que a saúde não é ausência de dor física, mas sim uma presença de segurança, de flexibilidade, de qualidade de vida. Muitas das vezes essas perguntas é o início de um autocuidado de verdade. Vou dar outro exemplo meu. Quando eu descobri a intolerância ao glúten, e no início, eu já falei para vocês, eu achava que eu era celíaca. Eu tinha medo. Eu falava, amiga, você vai fazer lá o seu aniversário, vai ser numa pizzaria? Putz, eu não posso, eu não vou. Eu deixava de ir, eu deixava de participar de eventos, porque eu ia passar mal com aquela comida. Mas e se eu comesse antes? Estar lá com a minha amiga, porque esse é o motivo da festa, da comemoração, e não comer? Por que eu me sentia tão mal assim? Eu estou lá por ela, não pela comida. Por mais que a comida ela una, eu não preciso estar sempre em função do alimento. Eu crio estratégias, mas o alimento, a comida em si, ela não precisa moldar quem eu sou. O meu corpo é esse. E aí depois que eu descobri que na verdade eu tenho uma intolerância não celíaca, eu comecei a fazer a reintrodução, mas tem alimentos que eu ainda passo mal e que eu não vou comer porque é socialmente aceito. Eu não vou comer porque vai me fazer passar mal e eu prezo muito mais pela minha saúde do que o que os outros estão vendo de mim. Quando eu descobri minha restrição alimentar, minha mãe, ela começou a restringir também certos grupos alimentares, como, por exemplo, o leite. Ela sempre foi uma pessoa que tomava leite todos os dias, pelo menos 500 ml de leite por dia. Não de uma vez só, mas por dia. Do nada, ela começou a tomar leite nessa mesma proporção, zero lactose. E isso de uma forma contínua. Um dia ou outro ela ia lá, comia um queijo, tomava um iogurte, mas esses alimentos são baixos em lactose. O leite ele é alto em lactose. Então, ela fazia isso repetidas vezes. E hoje, ela querendo voltar, ela não consegue. Porque ela fez a restrição achando que possivelmente ela tinha para me ajudar na adesão e ela está sofrendo isso até hoje. Um bolo de chocolate, ela passa mal.
Então, assim, são muitos fatores que você precisa identificar qual é o seu e tratar o seu exclusivamente. Aqui eu tô te dando um panorama geral. Eu falando aqui um pouco da minha história, do meu início, e você pode estar se perguntando também: descobrir uma restrição alimentar patológica. Por onde eu começo? O impulso imediato costuma ser, então vou tirar tudo, como eu fiz. Mas isso nasce de um medo, da tentativa desesperada de se proteger. A lógica parece até que simples. Se eu tiver menos contato, menos risco. Só que, de um ponto de vista clínico e fisiológico, esse é um dos caminhos mais rápidos para piorar uma relação com a comida. Você vai fragilizar o seu organismo. O começo certo, realmente, não é excluir tudo o que você acha que te faz mal. É fazer uma organização, porque essa organização vai te trazer previsibilidade, e a previsibilidade acalma o sistema nervoso. O primeiro passo é fazer um diagnóstico bem definido. As restrições podem vir de origens completamente diferentes e tratá-las como se fossem iguais é um erro muito grave. Uma doença crônica envolve lesão, inflamação ou resposta imunológica. Aqui a exclusão, ela não é opção. Uma disfunção funcional, ela envolve sintomas reais sem uma lesão estrutural. Aqui, o manejo alimentar ele é mais dinâmico e muitas das vezes reversível. Uma restrição alimentar aprendida envolve condicionamentos e antecipação. Aqui o alimento não é o vilão, que envolve um medo, um controle e uma rigidez alimentar. E confundir todas essas restrições, todas essas categorias, gera um tratamento ineficaz e às vezes danoso para o seu próprio organismo. E o segundo passo é entender qual é o mecanismo. O que exatamente acontece no seu corpo quando você come? O que é uma inflamação? O que é uma má digestão? O que é uma fermentação mais excessiva? O que é uma resposta imunológica? O que é ativação do intestino-cérebro? Quando a pessoa entende esse processo, o medo da alimentação ela diminui. E o alimento deixa de ser um inimigo invisível e vira algo previsível. Lembra que a gente falou? Previsibilidade. Isso devolve o controle racional e não o controle por pânico desse alimento. E depois disso, é essencial você definir qual é a natureza da sua restrição alimentar. Ela é permanente e temporária? Ela é parcial ou ela é reversível? Ela envolve uma quantidade, uma frequência ou um contexto? Quando isso não fica claro, a pessoa vive em um filme de suspense. Como se tivesse presa de um talvez para sempre, sabe? Olha, até rimou. Essa incerteza é uma das maiores fontes de ansiedade alimentar em quem tem uma restrição alimentar. E sabe que algo é temporário, muda tudo. E por fim, vem o plano alimentar. Ele é estratégico. O plano não é uma lista de corte de alimentos. O plano é uma segurança nutricional. Ela inclui garantir nutrientes, variedades possíveis, estratégias de preparo, horários, observação de sintomas sem uma catástrofe e uma observação de sintomas. Um bom plano não só reduz sintomas, mas evita uma restrição que vira uma prisão. Quando esse início ele é muito bem feito, a restrição ela realmente deixa de ser um desespero e ela vira uma ferramenta terapêutica consciente. A pessoa ela sai desse modo de sobrevivência e ela começa a cuidar de si mesma. Isso preserva algo sim fundamental. É uma possibilidade de uma relação mais saudável com a comida, mesmo dentro dos limites reais do corpo e da sua restrição. Quando eu descobri, depois que eu aceitei, que foi bastante tempo depois, essa minha restrição, eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a entender o que realmente o alimento serve para o corpo humano. Eu entendi que aquele alimento que antes era só comer virou uma fonte de combustível para mim. Eu comecei a me entender.
Eu comecei a me reconectar comigo mesma. Isso não é falácia. Isso não é, ai, só porque ela é nutricionista. Não é. Isso é real. Tenta você. Comece seu dia até o fim dele comendo sem celular, mastigando muito bem, sem distrações. E realmente o que você sente depois que você come e até antes. Se você realmente sente aquela fome, da barriga roncando, de você nutrindo o seu corpo, do alimento correto, de um alimento saudável, e depois você se sentindo saciada, você se sentindo bem, leve consigo mesma, depois de realmente se nutrir. Isso faz a total diferença. Realmente existem pessoas, e muitas pessoas, que depois de descobrir a sua restrição alimentar, continua comendo o que faz mal. O corpo ele entra em um conflito constante, ele sinaliza o perigo, mas esse sinal é literalmente ignorado, podendo ser por negação, invalidação externa ou uma tentativa de ser normal. E o resultado não é liberdade, ela é desgastante. Fisicamente, o primeiro impacto é a inflamação persistente. É uma inflamação crônica, onde ela não faz um alarde todo dia, mas ela altera essa permeabilidade intestinal. Ela bagunça a microbiota e ela cria um terreno fértil para disfunções sistêmicas. Olha o perigo. Na doença celíaca, por exemplo, mesmo sem sintomas intensos, a lesão ela é contínua, comprometendo a absorção, aumentando riscos a longo prazo. Imagina isso uma pessoa vivendo, negando e não se nutrindo de uma forma adequada. As deficiências nutricionais aparecem de formas realmente silenciosas. Ferro, cálcio, vitaminas do complexo B, vitamina D, zinco, tudo isso, ela afeta a sua energia, o seu humor, a sua cognição, o seu sistema imune. Não é falta de nutriente, não é uma energia baixa do ambiente. É o corpo funcionando no seu pior potencial. E não adianta tapar o umbigo nessas horas. Hormonalmente, o estresse contínuo, ele bagunça todos os eixos regulatórios. O cortisol, ele desregula. Realmente há uma sensibilidade à insulina. O processo da tireoide também sofre muito com isso. O corpo entra em um modo de adaptação permanente. O sistema nervoso, o eixo do estresse, ambos ficam cronicamente ativos. A percepção da dor, ela aumenta muito e a hipersensibilidade, ela se instala. E pequenas quantidades passam a gerar grandes reações. Psicologicamente falando, o ciclo é bem pesado. Você pode talvez se culpar por medo, se culpar por estar mal, se culpar por não conseguir ser normal ou se controlar. Uma ansiedade antes e depois de refeição, ou até mesmo uma tentativa de provar normalidade comendo de tudo, seguindo de sofrimento, seguindo de um reforço de confusão do seu corpo. Uma dúvida constante é: isso é real ou isso é coisa da minha cabeça? E isso tira toda essa confiança corporal. Manter essa restrição alimentar sem respeitá-la não preserva a sua liberdade. Ela tira todinha a sua saúde física, ela intensifica o sofrimento emocional, ela aprofunda uma desconexão do corpo e da mente. E respeitar a restrição, ela não é uma punição, ela é uma proteção consciente para o seu corpo. E a partir dessa proteção, é possível reconstruir essa segurança. O estopim para eu realmente retirar o leite, a lactose do meu dia a dia, foi uma alergia muito severa. Como eu disse, o nosso corpo fica em alerta. O nosso corpo, ele fica muito inflamado. E teve um dia que eu estava na casa da minha avó comendo o arroz doce maravilhoso que ela faz. Daquele que tem leite integral, leite condensado, tudo que tinha leite, tinha lá. Comi.
E no mesmo dia eu passei muito mal. Eu tive coceiras no corpo, principalmente na área da barriga, vermelhidão, umas placas dessa grossura saltavam na minha pele, principalmente dessa parte aqui, e começava a coçar e coçar e coçar e não parava mais. Aquele foi o momento em que o meu corpo, ele gritou socorro. Ele não falou, estou passando mal. Ele falou, eu não aguento mais. Por favor, pare. E olha que eu não estava comendo com culpa. Eu estava comendo normalmente, brincando com minhas primas e falando e conversando, assistindo filme, e eu passei muito mal. E aí eu precisei fazer uma escolha. Ou eu continuo, ou eu paro. E eu decidi parar, porque minha avó, minha tia, minhas primas, todo mundo estava dormindo naquela noite. Só que eu estava tomando remédios, me coçando inteira, passando mal no banheiro, não consegui dormir. E no dia seguinte, provavelmente um domingo, eu não curti o dia e passei por longos dias daquela semana sentindo desconforto. Então, realmente foi um estopim, na qual eu decidi tirar o leite, tirar a lactose da minha alimentação. E agora, senhoras e senhores, o motivo de eu realmente ter feito uma graduação em nutrição é como fazer uma organização na sua alimentação de forma assertiva. E organizar a sua alimentação não é literalmente cortar tudo ou cortar muito mais coisas. Cortar sem critério é muito fácil, difícil é realmente restaurar a sua confiança com o seu prato de comida. O objetivo central, ele é reduzir o risco sem ampliar o medo que você aprendeu a ter, para proteger o seu corpo e o sistema nervoso ao mesmo tempo. Tudo começa no critério do seu diagnóstico. Saber exatamente o que evitar e por que diferenciar o risco real do desconforto ou da antecipação. Sem isso, a pessoa vai viver em alerta de forma permanente, sem saber o que está cuidando ou se restringindo por medo. Depois vem a substituição estratégica. Retirar realmente o alimento sem substituir sua função nutricional, sensorial, social, ele cria lacunas na sua vida. O corpo ele começa a perceber essa escassez e o cérebro ele realmente entra em um modo de alerta e a adesão a essa nova prescrição dietética ela cai. Substituir é garantir nutrientes, textura, sabor, saciedade e se manter sociável. A manutenção nutricional ela é o centro de tudo. Um corpo mal nutrido, ele reage a mais alimentos e ele sofre muito mais. Então, garantir uma nutrição adequada é uma das formas mais eficientes de reduzir os seus sintomas, mesmo parecendo contraintuitivo. E quando clinicamente possível, entra a reintrodução planejada desses alimentos. Não é testar no impulso e vendo o que dá. É realmente um método de quantidade controlada, contexto favorável e a observação sem pânico. É uma reintrodução bem feita, ensinando o cérebro que nem todo contato a esse alimento é uma ameaça. Reduzir essa hipervigilância é tão importante quando você escolhe o alimento. Comer observando cada sinal corporal amplifica o desconforto. E organizar inclui orientar o ambiente, inclui o ritmo, horários, para que o sistema nervoso ele possa sair desse modo de defesa e comece a aceitar com calma. No fundo mesmo, tudo isso reconstrói uma confiança corporal. Uma confiança que nasce da previsibilidade. E aí vem um looping, só que um looping positivo. Quando o corpo sabe o que esperar, ele relaxa. E quando ele relaxa, ele digere melhor. E digerindo melhor, ele tolera mais alimentos. Ele sofre menos com a comida. Organizar uma alimentação, ela reorganiza muito mais do que o prato. Ela reorganiza realmente sua relação com o seu corpo,
com a sua própria história alimentar. E nada disso é do dia para a noite, é um processo. E tudo começa com a sua aceitação a essa sua restrição alimentar. Bom, quando a gente olha para tudo que foi construído até aqui, fica impossível reduzir a restrição alimentar a uma simples lista de alimentos proibidos, né? Uma restrição alimentar, ela não é só sobre comida, ela é sobre gente. É um fenômeno complexo, multifatorial, com profundidade humana, que atravessa o corpo, o cérebro e o comportamento, além de emoções e o contexto social. Tratar esse tema como pode ou não pode só empobrece essa discussão de como pode colocar uma pessoa em risco, porque realmente ignora tudo que está acontecendo atrás desse prato. Em alguns casos, a restrição ela é necessária, inegociável e salva a vida. E quando exige uma condição real, como a doença celíaca, alergias alimentares ou erros inatos do metabolismo, a exclusão alimentar não é uma opinião. Ela não é moda, ela não é exagero, ela é realmente um tratamento. É uma prevenção da inflamação. É um cuidado que você vai levar para o resto da sua vida. E nesse cenário não existe uma escolha emocional envolvida. É uma responsabilidade que você vai levar aí para você. Mas também ficou muito claro que nem toda restrição nasce de uma lesão estrutural. E muitas restrições surgem de disfunções funcionais de um intestino mais sensível, de alteração do eixo intestino-cérebro ou de experiências repetidas de medo e desconforto que o corpo aprende a antecipar. O problema realmente começa quando esses quadros eles são tratados como se fossem doenças orgânicas permanentes. Esse erro transforma algo potencialmente manejável em uma sentença eterna de evitar o alimento, fragiliza essa relação com o seu corpo, com a sua comida, amplia essa ansiedade e, isso não pode ser perdido. Outro ponto muito fundamental é que toda restrição prolongada, ela produz efeitos, mesmo quando bem intencionada. O corpo ele não fica quietinho. A microbiota intestinal muda, o metabolismo ele se adapta. Em paralelo, exige também um impacto emocional, uma vigilância constante, um medo de errar, uma sensação de sempre pisando em ovos. Quando essa restrição ela não é estrategicamente organizada, o resultado ele se perde. A confiança ela realmente se perde e vira uma alimentação muito pobre. Nessa aula aqui também ficou bem evidente que o momento de se perguntar tá tudo bem comigo não aparece só em um exame alterado, né? Quando aparece esse medinho de comer, uma evitação progressiva, uma ansiedade antes da refeição, um isolamento social e aquela sensação cruel de tirar o que você mais ama de comer. E aí tudo fica pior. Esses sinais mostram que a alimentação ela deixou de ser só fisiologia e virou uma fonte de sofrimento. E isso nunca deve ser ignorado. Por outro lado, ignorar uma restrição patológica também não gera liberdade. Quando a pessoa ela continua comendo algo que agride o organismo, o que se instala é um conflito constante inflamatório, uma inflamação persistente. Cria lesões, deficiências nutricionais, um psicológico pesado de culpa, de confusão, de descontrole, uma ansiedade muito forte. E forçar essa normalidade não resolve. O corpo ele não se acostuma. Ele cobra a conta, mais cedo ou mais tarde. Ao mesmo tempo, eu espero que tenha ficado muito claro que organizar uma alimentação de forma assertiva não significa cortar tudo. Significa estruturar segurança, segurança que nasce do diagnóstico preciso, de entender mecanismos e de saber que a restrição ela é permanente ou temporária. E planejar uma nutrição de verdade, de pensar em reintroduções alimentares quando possíveis e principalmente reduzir essa hipervigilância, porque um corpo em alerta não digere bem,
não tolera bem e não vive bem. Várias passagens da minha história pessoal mostram algo que o conhecimento realmente transforma o medo em estratégia. Quando você entende o que acontece com o seu corpo, a comida ela deixa de ser um inimigo invisível, um meio assustador e passa a ser algo realmente que tem um manejo possível. Uma relação, ela se restaura com o corpo e com a alimentação. E esse cuidado deixa de ser uma briga diária e passa a ser um acordo possível, sem um contrato. O objetivo realmente é você ter esse cuidado alimentar. E nunca deveria ser apenas evitar sintomas. O objetivo aqui é permitir que você viva com segurança, com autonomia e com uma qualidade de vida dentro da sua realidade. Diga e repito: restringir pode até ser necessário, mas viver emocionalmente restrito não deveria ser o preço de um tratamento. Ter uma relação saudável não é comer tudo sem critério e nem viver em controle absoluto. É entender limites, é respeitar o seu corpo e, ao mesmo tempo, não transformar a alimentação em um campo minado. Quando a restrição ela é bem compreendida, ela deixa de ser uma punição e vira uma ferramenta quando ela é bem conduzida. E ela protege sem precisar te aprisionar. E quando ela vem acompanhada de boas informações, boas estratégias, acolhimento, ela consegue sim existir com prazer, com uma socialização e com uma confiança comportamental e corporal. No fim das contas, a restrição alimentar é cuidar de uma pessoa inteira. É para você olhar para você mesma. É do corpo que sente, do cérebro que aprende, de uma história de que cada pessoa construiu com a comida. O verdadeiro desfecho aqui não é só viver em guerra com o alimento, é aprender a viver em acordo com o seu próprio corpo. E finalizo aqui mais um vídeo trazendo mais informação e transformação para a vida de cada um de vocês. Um beijo da Gabi. Tchau!